Oi, pessoal. Nós vamos trabalhar agora a NBCTP 01, só que a gente vai falar sobre a segunda parte. Nessa segunda parte, eu vou trazer as atualizações que ocorreram junto com essa norma. E na primeira parte, a gente trabalhou os procedimentos, a execução, alguns pontos referentes ao planejamento, algumas nomenclaturas também. Então, nessa nova parte, nós vamos trabalhar essas atualizações, tá? O que foi que alterou, o que foi que veio modificado agora nessa nova revisão, tá? E acrescentar ainda os outros pontos que faltaram, né, no corpo da norma. Então, vamos lá? Aos nossos estudos referente à NBC-TP 01, que fala sobre o perito contador. Então, como continuidade, as normas técnicas e funcionais de perícia contábil, tá? Da nossa disciplina de perícia. E aí, deixa eu clicar aqui, nós vamos, né, falar da segunda parte relacionada a essa norma técnica de perícia, tá? Então, eu trouxe para vocês aqui, como eu tinha prometido, algumas atualizações que ocorreram na norma. As alterações ocorreram dia 19 de março, tá? E a última publicação que tinha sido feita sobre a NBC-TP 01 tinha sido dia 27 de fevereiro de 2015. Então, de 2015 para cá, não houve nenhuma atualização relacionada à norma. Quando foi agora em março, né, a norma ela foi atualizada, dia 19 de março, e dia 27 foi que ela foi publicada. Então, dia 27 a gente já teve nossa aula, né, referente à primeira parte. Então, nós observamos no primeiro contato da norma agora desatualizada, tá? Mas ainda está valendo alguns conceitos. Então, eu trouxe aqui apenas os pontos que tiveram essas atualizações, tá? Para que vocês não fiquem para trás nesse primeiro momento. Então, né, a última publicação tinha sido de 27 de fevereiro de 2015 e agora a primeira atualização que aconteceu na norma, ou seja, o R1, aconteceu agora dia 19 de março de 2020, certo? Trouxe esses pontos aí para vocês. Aí vocês devem se perguntar, professora, mas foi só a NBC-TP 01 que atualizou? Não, a resposta é não. Tanto a NBC-PP 01, que é a profissional de perito, ela foi atualizada, como a NBC-TP 01. Aqui a gente vai falar só da norma técnica, as atualizações que ocorreram na norma técnica. Em outra oportunidade, nós podemos falar sobre a profissional de perícia, tá? O profissional de perícia. Que aí vão trazer outros pontos e outras discussões, que a gente também já viu essa norma, tá? Mas aqui a gente vai focar só na norma técnica, tudo bem? Mas aí foram as duas atualizadas agora em março de 2020. E aí eu trouxe para vocês o sumário, tá? De como era, né, a norma que tinha sido publicada em 2015 e como ficou a norma agora para o ano de 2020, com essa última atualização, tá? Ó, podemos observar aqui, dentro dos pontos relacionados ao planejamento, na norma anterior tinha um item chamado riscos e custos, que a gente já tinha visto, né, lá na nossa última aula, na parte 1 da norma, e que não veio agora nessa nova norma. Dentro do tópico de planejamento, ela abordou apenas 4 itens, que antes eram 5. Então, ela tirou essa questão do risco e dos custos que podem ocorrer dentro do trabalho de perícia, deixando só os objetivos, desenvolvimento, equipe técnica e o cronograma, que também a gente já viu na aula passada. Outro ponto também que foi retirado foi o ponto referente ao termo de diligência, que agora é chamado de termos e atas. Agora existem 2 documentos que nós devemos analisar, né? Então, por isso esse tópico foi atualizado e agora tem a nomenclatura de termos e atas. Por quê? Porque agora ele vai descrever como é que a gente faz o termo de diligência e como é que se caracteriza essas atas, como é que a gente deve elaborar essas atas, tá? Então, isso é uma questão nova trazida, né, por essa atualização da norma. Outro ponto também, muito importante, que eu acho que vai ser muito cobrado, né, nos concursos e no exame de suficiência, no exame de qualificação técnica. Antes a gente tinha um tópico chamado de laudo e parecer pericial contábil. Agora nós temos o laudo pericial contábil e o parecer pericial contábil, relacionado à nova nomenclatura que a gente vai ter que trabalhar, né, a partir de então, referente à nova estrutura da norma.
tá? Então, a gente tinha antes laudo pericial contábil e parecer técnico contábil. Hoje nós temos o laudo pericial contábil e o parecer pericial contábil. Então, preste atenção, tá, nessas novas nomenclaturas. Outro ponto também que foi excluído da norma antiga foi questão de quesitos e respostas, tá? Isso foi um ponto que foi excluído da nova norma, tá certo? Então, esses foram os pontos que foram atualizados. E aí eu trouxe para vocês os pontos como eram e como ficou, os principais, para que a gente reveja tudo que a gente viu na última aula e faça uma, né, atualização. Antes, nós trabalhamos com a nomenclatura de laudo pericial contábil e parecer técnico contábil. Tem por limite o próprio objeto da perícia, deferida ou contratada. Isso aqui a gente pode observar lá nos objetivos da norma. Então, a gente tinha essa nomenclatura de laudo e parecer, diferenciando, né, o que se objetiva essa norma. Agora, nessa nova atualização, ele deixa bem claro que esses laudos, né, esse material que será elaborado pelo perito, agora terá o nome de laudo pericial contábil e parecer pericial contábil, tá? Então, o resultado do trabalho daquele que será o perito nomeado pelo juiz e o assistente técnico, ele será nomeado dessa forma, tá? Do perito nomeado, ele será o laudo pericial contábil e do assistente técnico será o parecer pericial contábil, tá certo? Então, essa foi uma nova proposta trazida, tá? Nessa atualização da NBCTP 01. Outra nomenclatura também importante que foi atualizada foi referente à figura do perito assistente. O perito assistente, ele não existe mais. O que existe é a figura agora do assistente técnico. Então, a gente chamava antes de perito nomeado, né, aquele perito nomeado pelo juízo, e a gente tem a figura do perito assistente. Agora não, nós continuamos com a figura do perito nomeado, só que agora nós temos, né, não mais o perito assistente, e sim o assistente técnico, que é aquele perito nomeado pelas partes, tá? É aquele perito que trabalha no âmbito extrajudicial, tá? Tanto no arbitral como de forma comum, contratado pelas partes, ou aquele perito que é contratado, tá certo? Então, essa é uma nova nomenclatura trazida, tá? Muito importante para que a gente trabalhe agora com esses termos na perícia. Também com relação ao planejamento, a gente antes tinha cinco tópicos relacionados ao planejamento, o que era necessário para que a gente planejasse a perícia, e aí a gente trabalhou os objetivos, o desenvolvimento, os riscos e os custos que estavam envolvidos. Era importante que na fase de planejamento a gente identificasse quais são os riscos de perícia e também colocasse e expor para quem estava contratando, né, quem estava requerendo a perícia, quais eram os custos necessários para elaboração ou execução da perícia, a equipe técnica e o cronograma que deveria ser seguido. Agora, dentro da fase de planejamento, nós observamos só 4 principais pontos, que são os objetivos, o desenvolvimento, como será feito o desenvolvimento do nosso trabalho de perícia, qual é a equipe técnica que vai trabalhar, né, na perícia, e como será feito o cronograma, tá? Então, antes eram 5 pontos que a gente deveria analisar, agora nós observamos apenas 4 pontos dentro da fase do planejamento de perícia. Então, outra novidade trazida por essa atualização da NBCTP 01 está relacionada ao termo de diligência. Antes nós tínhamos um tópico apenas que falava sobre a estrutura desse termo de diligência. Agora, a norma traz um tópico denominado de termos e atas, pois nela vai ser expressa como se estrutura o termo de diligência, porque é importante que o perito ele construa esse termo de diligência, né? A gente vai ver nessa segunda parte como é que esse termo de diligência ele é elaborado. E ainda ele vai trazer uma característica nova, que é a elaboração de atas,
né, todas as reuniões que o perito ele vai fazer com sua equipe ou com as partes que ele está trabalhando, ele vai precisar fazer atas que serão assinadas e distribuídas para os membros, né, para as pessoas que estão participando dessa reunião. Então, a NBC-TP 01 traz esse tópico como uma nova proposta, tá? Então, essa é uma novidade trazida pela norma. E outra característica nova foi relacionada aos procedimentos. Nós trabalhamos com os procedimentos em nossa última aula, tá? E nós vimos dentro desses procedimentos 8 principais. Foi o exame, a vistoria, a indagação, investigação, arbitramento, mensuração, avaliação e certificação. Até caiu na nossa atividade avaliativa, né, que vocês relatassem esse tipo de procedimentos. Só que agora, na nova proposta, eles trouxeram um novo procedimento, denominado de testabilidade. E aí a norma traz o que seria essa testabilidade. É a verificação dos elementos probantes juntados aos atos e o confronto com as premissas estabelecidas. Então, todos aqueles elementos que foram levantados dentro do meu trabalho pericial, né, a junção de todos os procedimentos que eu fiz, aqueles elementos que eu juntei, agora eles vão ser confrontados com as premissas que eu estabeleci na minha perícia. Tá? Então, agora eu vou fazer mais um procedimento aqui, que agora é denominado de testabilidade. Então, essa é uma nova proposta trazida pela NBC-TP 01. Tá? Então, essas foram as atualizações que ocorreram junto com a norma técnica, e logo mais nós vamos trabalhar, eu vou trazer aqui também as novidades da norma profissional do perito, tá? Mas, no momento, essas são as atualizações que ocorreram. No decorrer das nossas aulas, nós vamos trabalhar os demais pontos trazidos pela norma. Vamos começar agora a trabalhar a segunda parte da NBC TP 01. Tá? Na primeira, quando nós estudamos a primeira parte, nós trabalhamos a questão do planejamento, falamos sobre a execução das atividades periciais, nós falamos sobre os procedimentos, planejamento e alguns conceitos, algumas definições que são trazidas pela norma, tá? Então, nessa segunda parte, nós vamos trabalhar os pontos que ficaram restantes, tá? E já trazido na nova atualização. Então, os conceitos que nós vamos trabalhar aqui já estão relacionados com a nova norma, a norma que está atualizada. Então, vamos lá. Então, o primeiro ponto é relacionado ao novo tópico, denominado de termos e ata. Tá? Então, dentro desse tópico, ele vai trabalhar o que seria o termo de diligência e as atas agora que o perito ele vai precisar elaborar. Então, com relação ao termo de diligência, o que é que ele diz dentro da norma? Termo de diligência é o instrumento por meio do qual o perito cumpre a determinação legal ou administrativa e solicita que sejam colocados à disposição livros, documentos, coisas, dados e informações necessárias à elaboração do laudo pericial e do parecer pericial contábil. Então, observe que já aqui na estrutura da definição do que seja esse termo de diligência, a norma já traz as novas abordagens, os novos conceitos relacionados ao laudo e o parecer contábil, tá? O parecer pericial contábil. Então, ele define aqui que o termo de diligência é o instrumento por meio do qual o perito ele vai solicitar os documentos necessários para a construção do seu documento, tá? Do seu trabalho final, que vai ser o laudo ou o parecer. Tá? Então, ele deixa bem claro aqui que esse termo de diligência é esse instrumento. O termo de diligência, isso já no item 17. O termo de diligência serve para formalizar e comprovar o trabalho de campo. Então, isso é uma situação em que vai respaldar o perito, o profissional perito, tá? Porque, através da elaboração desse documento, ele está formalizando a solicitação de informação e ele está comprovando que ele foi atrás de informação. Então, para numa situação futura que venha a ocorrer, ele tem todo esse respaldo. Então, deve ser redigido pelo perito nomeado e ser encaminhado ao diligenciado. No item 18 diz, o perito deve observar os prazos
aqui está obrigado por força de determinação legal. Então, quando ele começa uma perícia, ele sabe exatamente qual é o período, qual é o prazo que ele tem para a elaboração, a execução desse seu trabalho de perícia e quando é que ele tem que dar, tá, a sua resposta, tem que dar a sua conclusão. E dessa forma, definir o prazo para cumprimento da solicitação pelo diligenciado. Então, ele tem que estabelecer um prazo para que o diligenciado, ele gere ou ele devolva a informação. Ele não está solicitando através de um termo de diligência, então o diligenciado, ele deve ter um prazo para que ele, né, entregue essa informação que foi solicitada. Então, ele precisa deixar claro dentro do seu termo de diligência. E no item 19, caso ocorra a negativa de entrega dos elementos da prova, ou seja, houve aqui uma negativa de entrega pela parte diligenciada, né, a que foi solicitada, se houver essa negação de documentação, de entrega de informação, o perito ele deve se reportar diretamente a quem o nomeou, contratou ou indicou, se for uma perícia judicial ou extrajudicial, narrando os fatos e solicitando as providências cabíveis, tá? Então, negou a informação, então o perito imediatamente deve informar, né, quem nomeou, contratou ou indicou sobre essa negação. E aí, nós também observamos na norma a estrutura, né, que deve ser seguida para a elaboração desse termo de diligência. O que é que deve ter nessa estrutura? Deve ter a indicação do diligenciado, deve ter a identificação das partes ou dos interessados, e em se tratando de perícia judicial ou arbitral, o número do processo ou procedimentos, o tipo e o juízo em que tramita, identificação profissional do perito, indicação de que está sendo elaborado nos termos desta norma, indicação detalhada dos documentos, das coisas, dados e informações, consignando as datas ou períodos abrangidos, podendo identificar o quesito a que se refere. E, letra F, indicação do prazo e do local para exibição dos elementos indicados na linha anterior. Né? Qual é o local, qual é o endereço que quem está sendo diligenciado vai entregar as informações que foram solicitadas. E a letra G é o local, data e assinatura do profissional que está realizando a perícia. Tá? Então, dentro do termo deve ter esses pontos. Daí eu trouxe aqui alguns exemplos. Por exemplo, aqui é um termo de diligência de uma perícia judicial. Nós temos aqui todos os pontos que são exigidos na norma, né, na estrutura do termo. Nós temos o número do termo, nós temos o processo, o número do processo, a indicação de quem é o diligenciado, qual é a secretaria que está sendo exigida, né, quem são as partes, o perito do juízo, o perito assistente, fala sobre que essa perícia está sendo realizada de acordo com as normas estabelecidas, né, pela NBCTP 01, né, pelo Código Civil também, pelas normas brasileiras de contabilidade. Estabelece ainda um prazo, tá, uma data, as horas e o endereço em que pode ser entregue a documentação que está sendo solicitada. Tá? E ainda o local, data, assinatura e o nome do perito. Tá? Uma novidade também trazida é que vocês devem colocar o número, né, do CRC e se houver o número do Cadastro Nacional de Peritos Contadores, tá? E ainda assim a categoria do profissional contador, se ele é técnico ou bacharel em contabilidade. Então, esse aqui é um modelo, tá, de um termo de diligência de perícia judicial. Um modelo aqui de uma diligência de perícia extrajudicial, como pode ser feito? Vocês vão colocar aqui o número do termo de diligência, o número do processo, vão colocar as informações do diligenciado, a questão que é um termo de diligência extrajudicial e não judicial, tá? Quem é a parte contratante, quem é o perito nomeado pelo juízo, quem é o perito assistente, aqui que não é perito mais assistente, é o assistente, né, técnico, não é mais perito assistente. E aí aquelas condições que a gente já viu na diligência, né, do perito do juízo, né, destacando ainda a data, a hora e o endereço em que o diligenciado pode entregar as informações, tá? Assinatura, data, local, enfim, da mesma estrutura. O que muda é esse cabeçalho, é esse início do termo de diligência. Da mesma forma, se a gente falar de uma perícia arbitral, isso aqui é um modelo. Além daquelas informações que a gente já viu nos outros modelos, aqui a gente vai colocar quem é o diligenciado,
né? O tipo de termo de diligência, que é arbitral, a câmara arbitral, a gente também precisa definir quem é o árbitro, quem é o juiz arbitral, quem são as partes e ainda o perito, tá? Informar aqui quem é o perito que está fazendo essas informações. E aí coloco todas as demais informações de acordo com o modelo. Todos esses 3 modelos estão lá na NBC-TP01 que vocês podem, tá, lá observar. Eu trouxe aqui para conhecimento de vocês. E o ponto novo trazido pela norma é relacionado a essas atas. O que seriam essas atas? Tudo quanto é debatido e deliberado nas reuniões realizadas pelo perito pode ser lavrado em ata, a qual será assinada pelos presentes, que receberão uma via da mesma e uma das vias deve ser juntadas com o laudo. Então, o que é que vai acontecer? Todas as reuniões que ocorrerem, tá, com o perito e com as partes, elas devem ser lavradas em atas. E essa ata ela deve ser assinada por todos. Cada um desses participantes vão receber uma via dessa ata. E uma via dessa ata ela deve ser anexada junto ao laudo. Então, essa é uma novidade trazida, tá, com essa atualização que aconteceu em março de 2020, dentro da NBC TP01. Tá? Então, preste atenção, que agora nós temos termo de diligência e atas que podem ser elaboradas, tá, como um documento que respalda o trabalho do perito. E nós entramos, tá, num outro tópico denominado de laudo pericial e parecer pericial contábil. Lembrando que isso também é uma novidade, que antes a gente chamava de parecer técnico contábil. Agora a nomenclatura é parecer pericial contábil. Tá? Então, esse é um novo tópico trazido pela NBC-TP01, e aí traz o que é o conceito, né, a definição do que são esses documentos e como eles devem ser elaborados. Então, concluídos os trabalhos periciais, o perito nomeado deve apresentar um laudo pericial contábil. Então, o perito que é nomeado pelo juízo vai elaborar o laudo, tá, pericial contábil quando concluir suas atividades. E o assistente técnico não é mais o perito assistente, agora é o assistente técnico, ele pode oferecer seu parecer pericial contábil. Então, o parecer pericial contábil agora é responsabilidade do assistente técnico, certo? Também novidades trazidas por essa nova atualização. Obedecendo aos requisitos, aos respectivos prazos legais e contratuais. É necessário que o perito tenha sempre atenção no cumprimento dos prazos, tá, na execução das suas atividades. O perito nomeado, depois de protocolado o laudo, pode fornecer cópia aos assistentes técnicos. Observe aqui que ele pode oferecer, ele pode fornecer, ele não é obrigado a fornecer, tá certo? Então, muitas vezes as pessoas confundem que o perito, quando ele é nomeado, ele é obrigado a fornecer, tá, o seu laudo aos assistentes técnicos. E não, ele pode oferecer, ele não está sendo obrigado aqui em nenhum momento. O assistente técnico não pode validar o laudo pericial quando o documento tiver sido elaborado por leigo ou profissional de outra área, devendo, nesse caso, oferecer o parecer pericial sobre a matéria periciada. Então, se a minha equipe ela é leiga ou é composta por outros profissionais, eles não podem elaborar um laudo. Então, o perito, quando eu estou falando de assistente técnico, ele não pode validar um laudo pericial. Ele apenas pode oferecer um parecer pericial contábil, tá, com relação a esse trabalho que foi executado pelos profissionais que o auxiliam, que são caracterizados como leigos ou profissionais de outras áreas. O laudo pericial contábil e o laudo pericial contábil e o parecer pericial contábil deve ser elaborado somente por contador ou pessoa jurídica. Então, se a gente está falando desse documento final, na conclusão das atividades executadas pelo perito contábil, ele somente pode ser elaborado pelo contador ou pessoa jurídica, tá? Se a lei assim permitir que estejam devidamente registrados e habilitados. A habilitação é comprovada por intermédio da certidão de regularidade profissional. A gente também, dentro das nossas aulas, a gente já viu essa regularidade, né, essa certidão. Eu mostrei para vocês quando a gente trabalhou a NBC-PP01, emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade, ou
ou uma certidão do Cadastro Nacional de Peritos Contábeis do Conselho Federal de Contabilidade. Isso aqui também é novo, tá? Eles estão enfatizando a questão do cadastro do perito dentro, né, do Cadastro Nacional de Peritos Contadores. Então, ou essa certidão emitida pelo CRC, ou a questão do cadastro, o registro com relação ao cadastro, tá? No Cadastro Nacional de Peritos, né, Contábeis, pelo Conselho Federal. E como se dá a apresentação desse laudo e desse parecer? O laudo e o parecer, eles são, respectivamente, orientados e conduzidos pelo perito nomeado e pelo assistente técnico, que devem adotar padrão próprio. Cada um vai elaborar o seu, de maneira que fique mais clara. Respeitada a estrutura que foi prevista, a estrutura que é denominada dentro da norma, nas disposições legais, administrativas e nesta norma. A linguagem adotada pelo perito deve ser clara e concisa. Então, o que eu vou elaborar, ele precisa ser claro, porque muitas vezes as pessoas que vão ler esse laudo ou esse parecer, elas não conhecem dos termos contábeis, os termos técnicos. Então, eu devo analisar o que a norma e o que a legislação prega com relação a como eu utilizar esses termos. Então, não são todos os termos que eu posso utilizar na elaboração do meu laudo ou do meu parecer. Então, eu preciso, para que essa informação seja clara e concisa, observar o que é que a norma prega. Os termos técnicos, eles devem ser inseridos no laudo e no parecer, de modo a se obter uma redação que qualifique o trabalho pericial, respeitadas as normas brasileiras de contabilidade. Então, dentro do parecer ou do laudo, deve ter os termos técnicos utilizados pela contabilidade para enaltecer o trabalho pericial. E o que é que ele fala ainda sobre esses conceitos relacionados a essas nomenclaturas que são usadas, esses termos contábeis? Tratando-se de termos técnicos, atinentes à ciência contábil, devem ser acrescidos de seus respectivos conceitos doutrinários. Então, se eu utilizar algum termo técnico exclusivo da área contábil, da ciência contábil, então eu preciso necessariamente, quando falar ou quando colocar algum termo desse, destrinchar também o seu conceito doutrinário. Posso colocar em nota de rodapé, tá certo? Posso colocar em algum ponto específico. É recomendada a utilização daqueles termos já consagrados pela literatura contábil. Então, quando vocês forem estudar ou quando vocês forem colocar os elementos que enfatizem aqueles quesitos ou aquelas respostas que vocês estão colocando, lembrem sempre de colocar os termos que são consagrados dentro da literatura contábil, tá? Os termos que são mais utilizados. O laudo e o parecer, eles devem contemplar o resultado final alcançado. Então, muitas vezes o parecer diz, né, ou o laudo diz, vai dizendo as coisas, vai colocando os elementos, vai colocando, né, as informações, e às vezes o perito pode deixar, né, de concluir o laudo ou o parecer. E a norma, ela deixa muito claro, né, nesse quesito de apresentação. Dentro do laudo e do parecer, devem contemplar o resultado final alcançado. Então, o perito deve deixar claro qual é o seu resultado final, tá? Por meio de elementos de prova inclusos nos autos ou arrecadados em diligências que o perito tem efetuado, por intermédio de peças contábeis e quaisquer outros documentos, tipos e formas. Então, ele deve concluir e deve mostrar quais foram os elementos que levaram a essa conclusão dentro do seu laudo ou do parecer. Algumas terminologias também são utilizadas, e eu acho interessante a gente elencar elas aqui, tá? Para que a gente trabalhe nesse ponto. Primeira, né, terminologia colocada lá na norma, é sobre a forma circunstanciada. Né? Se vocês observarem dentro de um laudo ou um parecer e tiver essa nomenclatura, o que isso quer dizer? É a redação pormenorizada, pormenorizada, desculpe. O que se quer dizer pormenorizada? É aquela redação minuciosa, criteriosa, cuidadosa, tá certo? Que deve ser feito. E efetuada com cautela em relação aos procedimentos e aos resultados obtidos no trabalho pericial. Então, quando eu fizer essa forma circunstanciada, eu estou enfatizando que eu devo escrever, eu devo ter uma redação de forma minuciosa.
Síntese do objeto da perícia, definir de forma clara o propósito ou a finalidade da perícia. Porque não adianta eu executar todo um trabalho e as pessoas, quando estiverem lendo o meu parecer ou o meu laudo, não entenderem a que ele se refere. Então, eu preciso ter uma forma clara, né, qual é o propósito e qual é a finalidade da execução dessa perícia. Resumo dos autos, o que isso significa? É o relato ou a transcrição sucinta, de forma que resulte em leitura compreensiva dos fatos relatados, sobre as questões básicas que resultaram na nomeação e na contratação do perito. Então, o que resultou na contratação ou na nomeação desse perito deve ser colocado de forma resumida. Então, ele vai resumir aqui os autos dos processos. O que foi que ocorreu, né, para que chegasse na contratação ou na nomeação da atividade pericial. Ainda tem também o que seria diligência, porque a gente já estudou aqui o que é termo de diligência. Mas aí, termo de diligência é um documento, tá? Mas o que seria diligência? Então, a norma, ela traz essa diferença, porque muitas vezes as pessoas confundiam, tá? O que seria diligência com o termo de diligência. Então, ela diz assim, diligência a gente pode segregar em duas, que seria a diligência no lato sensu. O que seria essa diligência no lato sensu? Todos os atos adotados pelo perito, inclusive comunicações às partes e seus assistentes, na busca de documentos, coisas, dados, informações e outros elementos de prova necessários à elaboração do trabalho. Então, aqui, diligência vai ser classificado como o ato de conseguir informação. Então, qualquer tipo de comunicação que exista do perito vai ser classificado como uma diligência, isso se ele for para adquirir informação. E o que seria a diligência no estrito sensu? É o trabalho de campo na busca de elementos necessários que não estejam juntados aos autos. Então, aqui é o que a gente pode classificar como o termo de diligência, porque vai ser o trabalho de campo que vai respaldar o trabalho realizado pelo perito, tá? Então, quando se trabalha em diligência, quando tiver dentro dessa terminologia a diligência, a gente precisa observar nessas duas vertentes. Ainda fala sobre critério, né? O que seria critério dentro do parecer ou do laudo, tá? Pericial contábil? É a faculdade que tem o perito de distinguir como proceder em torno dos fatos alegados para decidir as diretrizes e os procedimentos que devem seguir na elaboração do trabalho pericial. Então, o perito aqui, quando eu falo em critério, é o que ele vai adotar, né, para seguir, para executar suas atividades, né, de perícia. O que é o método? É um procedimento de análise técnica ou científica, de valorização, de valoração dos elementos probantes que instruíram a demanda predominantemente aceito pelos especialistas de área do conhecimento qual se originou. Então, vai ser um procedimento técnico e científico escolhido pelo perito e que ele vai adotar dentro do seu trabalho, né, dentro da execução do seu trabalho de perícia. Então, todo o trabalho de perícia, ele é executado a partir de um método. Esse método é o procedimento técnico e científico em que ele vai adotar, que ele vai escolher adotar para a elaboração, tá, do seu trabalho. E a conclusão? É a exposição sintética da matéria fática constatada, indicando o suporte técnico-científico que justifica as conclusões a que chegou o perito ou assistente técnico. Outras informações ou elementos relevantes que não constaram da quesitação devem ser consignados. Então, dentro da conclusão, eu vou ter toda a síntese, né, a partir dos procedimentos que eu adotei, todos os elementos que foram necessários. Eu vou colocar lá no meu parecer, no meu laudo, todas as conclusões que eu cheguei, baseada nos quesitos que foram solicitados ou de demandas né, adicionais que surgirem, né, na execução da atividade. Apêndices, o que são esses apêndices? São documentos elaborados pelo perito contábil e anexos são documentos entregues a este pelas partes e por terceiros, com o intuito de complementar a argumentação ou elementos da prova. Então, cuidado, quando eu falar em apêndice, são documentos elaborados pelo perito. Quando eu falar em anexos são documentos que o perito recebeu e anexou junto do seu lado, do seu parecer. Então, existe essa diferençazinha que vocês precisam analisar.
E o que são esclarecimentos? São informações prestadas pelo perito aos pedidos de esclarecimento sobre o trabalho pericial, determinados pela autoridade competente por motivos de obscuridade, incompletudes, contradições ou omissões. Então, quando o juiz que nomeou ou as partes que contrataram o juiz, né, a pessoa que vai decidir, né, que vai tomar a decisão, ela não compreender, né, as informações que estão ali dentro do laudo do parecer, ela vai pedir esclarecimentos. E esses esclarecimentos devem vir também dentro do laudo ou do parecer. Ainda, os peritos devem, na conclusão do trabalho pericial, considerar as formas explicitadas nos itens seguintes. Então, dentro ainda da conclusão, eu preciso analisar determinadas situações. Letra A, as omissões dos fatos, eu preciso analisar o que é que foi, né, omitido dentro dos fatos e destacar dentro da minha conclusão. A conclusão com quantificação de valores é viável em casos de apuração de haveres, liquidação de sentença, inclusive em processos trabalhistas, resolução de sociedades, avaliação patrimonial, entre outros. Não são todos os litígios que são necessários à questão de quantificação de valores, mas a norma, ela especifica quais são as situações que necessariamente devem haver essa quantificação de valores. Pode ocorrer que na conclusão também seja necessária a apresentação de alternativas condicionadas às teses apresentadas pelas partes, caso em que cada uma apresente uma versão para a causa. Então, o perito ele pode apresentar as alternativas condicionadas a essas teses que foram apresentadas pelas partes, tá? Devendo necessariamente ser identificados os critérios técnicos que lhe deem respaldo. Então, se as partes elas colocarem algumas teses que contradizem algumas informações, né, que elas coloquem as causas dela, vocês também podem apresentar dentro dos seus laudos e pareceres, né, alternativas, mas essas alternativas, a norma ela é bem clara que devem seguir critérios técnicos, tá, que lhe deem respaldo. Letra D, a conclusão pode ainda reportar-se às respostas apresentadas nos quesitos, então ela ainda pode fazer referência às respostas que já foram elaboradas anteriormente. E a conclusão, ela pode ser simplesmente elucidativa, quanto ao objeto da perícia, não envolvendo necessariamente quantificação de valores, como eu tinha falado para vocês. Não são todas as matérias, são todos os litígios que envolvem quantificação de valores. Pode haver também aquele laudo, aquele parecer, que não vai envolver essa quantificação. Tá bom? E no laudo, que deve conter, né? Na estrutura de um laudo pericial, no parecer, o que é que deve conter? Primeiro, a identificação do processo ou do procedimento das partes, dos procuradores e dos assistentes técnicos, então eu devo ter essa informação lá no início. Síntese do objeto da perícia, né? Qual é o objeto da perícia? Isso deve estar descrito lá de forma sintética, tá? Vocês não podem se estender quando vocês vão explicar qual é o objeto da perícia. Vocês têm de forma sintética colocar qual é o objeto, tá? Resumo dos autos, tá? A gente já viu como é que se coloca esse resumo. Análise técnica ou científica realizada pelo perito, qual foi o método, qual foi a análise técnica que eu utilizei para analisar as situações, né, os quesitos que foram solicitados. Um método científico adotado para o trabalho dos periciais, demonstrando as fontes doutrinárias deste e de suas etapas. Então, todo o trabalho pericial vai ser baseado numa doutrina. Então, qual foi esse método científico que eu utilizei? Então, eu preciso, quando eu elaboro o meu laudo e meu parecer, identificar qual é o método utilizado. Então, não é um trabalho fácil. Relato das diligências que foram realizadas. As diligências a gente viu que pode ser estrito sensu ou lato sensu, tá? Quando é o ato especificamente, ou a questão da junção da informação, tá? As comprovações que foram levantadas. Transcrição dos quesitos e suas respectivas respostas conclusivas para os laudos periciais. Então, as transcrições que eu realizei, né, para serem colocadas dentro desse documento, as conclusões, tá? E termo de encerramento, constatando a relação de anexos e apêndices, que a gente também já viu essa diferença. No final do laudo do parecer, deve ter a assinatura do perito, que deve constar sua categoria profissional de contador,
seu número de registro no Conselho Regional de Contabilidade e se houver o número de inscrição no Cadastro Nacional de Peritos Contábeis, tá? Sua função. Se laudo, o perito nomeado e, se parecer, assistente técnico da parte. É permitida ainda a utilização de certificação digital em consonância com a legislação vigente e as normas estabelecidas pela infraestrutura de chave pública brasileira para enfatizar ou para certificar, tá, desse registro do profissional. E, por último, nós temos, para a elaboração do parecer, aplicam-se os dispositivos nas linhas acima, no que couber. Então, essas orientações, o que deve conter no laudo ou no parecer, eles seguem para os dois, tá certo? Essas informações. Então, lembrando que essas daqui são condições mínimas, são itens mínimos que devem conter dentro do seu laudo do parecer. Professora, se eu quiser colocar outras informações, eu posso? Pode sim. Agora, lembrando que vocês devem seguir essa estrutura. É uma estrutura mínima que deve ser seguida. Mas se vocês querem colocar informações a mais, isso pode acontecer. Então, gente, a norma ainda traz outras características, né? Outros tópicos. Um deles está relacionado à assinatura em conjunto. O perito ele pode assinar em conjunto, né? Quando se trata de laudo pericial contábil assinado em conjunto pelos peritos. A responsabilidade solidária sobre os requisitos, o referido documento. Então, o perito, ele pode assinar em conjunto com o assistente técnico, né? Desde que esse laudo seja feito em conjunto e as responsabilidades aqui, elas são solidárias, ou seja, os dois, a equipe, né, que assinou em conjunto, vão responder solidariamente pelas informações que são colocadas dentro desse laudo, tá? E o laudo e parecer de leigo ou profissional não habilitado, que a gente também já falou sobre isso, né, anteriormente. Considera-se leigo ou profissional não habilitado para a elaboração de trabalhos periciais contábeis qualquer profissional que não seja contador habilitado perante o Conselho Regional de Contabilidade. Então, aquelas pessoas que executam atividade pericial e que não têm registro, né, relacionado ao Conselho Regional de Contabilidade, para essa norma, eles são considerados leigo ou profissional não habilitado, tá? Isso aqui foi a norma que trouxe. E, por último, nós temos a questão dos esclarecimentos sobre o laudo e parecer pericial contábil, que também a gente já falou desse ponto hoje, quando a gente falou, tá, em algumas terminologias. Havendo determinação de esclarecimentos sobre o laudo ou parecer, sem a realização de diligências ou de audiência, o perito ele deve fazer por escrito, observando em suas respostas os mesmos procedimentos adotados quando da feitura dos esclarecimentos em audiência, no que for aplicável. Então, se o perito ele é solicitado para prestar esclarecimentos, ele deve fazer isso por escrito, tá? Mesmo que isso não seja através de uma audiência, mas esses esclarecimentos que serão feitos por escrito, ele deve seguir os mesmos procedimentos quando foram feitos, quando teve audiência, tá? Quando aplicável, então ele deve seguir esses mesmos procedimentos. E os quesitos suplementares ou complementares formulados sobre a forma de esclarecimentos, eles devem ser submetidos à autoridade julgadora. Então, aquela autoridade que vai julgar se existir quesitos suplementares ou complementares que são formulados sobre questões de esclarecimentos, eles vão ser, né, direcionados à autoridade julgadora, tá certo? Então, esses foram os pontos trazidos, tá, por essa nova atualização da NBC-TP 01. Espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula.